Seja bem-vindo ao Bloco de Notas. Na minha companhia hoje tem o Dr. André Ferreira. Ele é advogado e também presidente da Conselhia do PS de Penafiel. Dr. André Ferreira, seja bem-vindo ao Bloco de Notas. Vou então iniciar por uma pergunta que pode não parecer fácil. Por que é que decidiu candidatar-se à Conselhia do PS em Penafiel? Antes de mais, muito boa tarde. Eu começava por agradecer o convite que a RTV me formulou para estar presente nesta entrevista. Respondendo concretamente à sua questão, as razões que me levaram a ser candidato foram múltiplas e variadas razões, mas essencialmente ter sentido por parte dos militantes, do número significativo dos militantes socialistas de Penafiel, um incentivo para apresentar-me a eleições com um projeto alternativo, mobilizador e que se quer ganhador no futuro. Nessa perspectiva e reunindo o sempre necessário grupo de apoio, decidi candidatar-me, fui a sufrágio e felizmente os militantes confiaram no projeto que apresentei e agora tenho a árdua tarefa, por certo, de conduzir o Partido Socialista, espero eu, uma vitória autárquica em 2013. Muito bem, começou há pouquinho tempo, não é? Como presidente, nem há um mês. Sim, exatamente. Há mesmo pouquinho tempo. Como é que vê esse seu mandato? Como é que acha? Já tem algumas previsões, já tem algumas ideias de como é que vai começar então a pôr em prática as suas promessas eleitorais, não é? Como é que vê esse mandato? Naturalmente que tenho várias ideias, aliás, apresentei-me a sufrágio com uma moção que foi escolhida por mim e pelos meus seguidores, que foi Renovar para Vencer. E o slogan Renovar para Vencer não foi escolhido por acaso. Entendi e entendemos que, de facto, é necessário o Partido Socialista de Penafiel apresentar-se perante o eleitorado e perante também os seus militantes com um projeto diferente daquele que tem norteado as escolhas passadas. Renovar, na minha ótica, não pode, em circunstância alguma, significar ostracizar ou esquecer quem quer que seja, até porque o Partido Socialista tem um leque variado de pessoas e de figuras que durante muitos anos elevaram bem alto a bandeira do Partido Socialista, mas entendo, e aliás fomos duas vezes severamente castigados pelo eleitorado de Penafiel, que nos infligiu duas pesadas derrotas, e por conseguinte nós temos que ver nas derrotas, as derrotas têm que ter para nós um efeito pedagógico. E nós devemos aprender com esses erros e, naturalmente, que devemos apresentar alternativas de governação e devemos apresentar projetos diferentes. No fundo, foi esta simbiose que me levou a encabeçar esse projeto e temos ideias concretas, nomeadamente um dos propósitos que eu apresentei aos militantes de Penafiel foi abrir o partido à sociedade civil, renovar e alargar as bases de apoio do PS e abrir o partido, portanto, às novas tecnologias de informação, às redes sociais. E para concretizar cada um... Posso interrompê-lo? Faz favor. Vamos começar pela primeira. Eu gostaria que me explicasse como é que vai abrir então o partido à sociedade civil. No que é que consiste essa abertura? No que concerne à abertura do partido à sociedade civil, a ideia que nós temos é uma ideia inédita e ambiciosa, que é realizarmos, à escala de Penafiel, um movimento de Estados Gerais. E este movimento de Estados Gerais pretende albergar um conjunto de pessoas e de individualidades ligadas às mais diversas áreas do saber, que através de fóruns de participação interna que nós iremos constituir, possam dar os seus contributos, dar as suas ideias, as suas sugestões, para nós apresentarmos um projeto verdadeiramente alternativo e mobilizador no Conselho de Penafiel. Sei que a tarefa não é fácil, mas certamente a muito breve trecho esses Estados Gerais começarão, aliás, a ter no terreno tradução prática. Ou seja, estamos em 2010, as próximas eleições são 2013, para essa altura já estará tudo isto em funcionamento e em prática há algum tempo? Naturalmente, espero que antes um pouco de 2013. Não posso também, naturalmente, ignorar uma realidade objetiva que se prende com o facto de ter sido eleito por um mandato de 2 anos. Portanto, há umas eleições de por meio, portanto, em 2012. Exato. Mas, e naturalmente, não posso estar aqui já a prever que serei, porventura, poderei ser o recandidato à Conselhia em 2012, mas neste hiato de tempo, 2010 ou 2012, é que pretendo, naturalmente, fazer esses Estados Gerais. Ou seja, em 2 anos implementar esta série de medidas. Estava a falar também de medidas alternativas de informática, novas tecnologias. No que é que consiste essa medida também? Bem, nós não podemos ignorar, nós socialistas, que nós somos o pai, no fundo, do plano tecnológico. E nessa medida, cada conselhia ou cada secção de residência do Partido Socialista tem o dever de apostar nas redes sociais, nas novas tecnologias de informação, de modo a passar a mensagem aos cidadãos em geral e, em particular, aos jovens. E nós, em Penafiel, entendemos que os jovens têm andado arredados da vida política. E é necessário nós termos a arte e o ensejo de os cativar,
de os cativar com algo que lhes possa, no fundo, ser mais benéfico e que eles se possam rever. E entendemos que as redes sociais é uma forma de passarmos a mensagem mais facilitadamente, digamos assim. Ou seja, é jogar no campo deles? Naturalmente, sim. Cativá-los, essencialmente cativá-los. O que é que leva aos jovens a não se interessarem tanto pela política nos nossos dias? Repara, em regra, eu ainda sou daqueles, e certamente há muitas pessoas como eu, que vê a política como uma arte nobre. Nós, tudo que seja desempenhar um cargo que nos permita ajudar os mais necessitados, eu penso que naturalmente que a política é efetivamente o meio para nós chegarmos a atingirmos esse fim. Contudo, em regra, a política está associada a questões que nem sempre são muito abonatórias e, nessa medida, os jovens, em particular, têm-se distanciado da vida política, mas nós não podemos ignorar que há concelhos onde as juventudes partidárias, nomeadamente também o de Penafiel, têm uma forte participação política, o que significa que também há, em alguns concelhos, exceções a essa regra que me acabou por referir há pouco. Acha que nas escolas deveria de haver mais ensino político ou falar-se mais a nível político para cativar logo os jovens desde o início? Penso que sim, penso que nesse particular as próprias associações de estudantes deveriam ter um papel pedagógico no que à política diz respeito. Infelizmente nem sempre tem acontecido, o que leva, claro está, os jovens a desinteressarem-se da vida política. Muito bem. Tem então 2 anos para pôr em prática todas essas medidas. Qual é a medida que acha que vai ser a mais importante? Aquela que acha que poderá fazer a diferença? Eu entendo que o movimento de Estados Gerais será uma boa medida, até porque o Partido Socialista de Penafiel foi ao longo dos anos um baluarte no que ao poder autárquico diz respeito. A maioria dos penafidelenses, eu partilho daquela opinião que o povo, em regra, decide sempre bem, e decide bem quando nos dá vitória, mas também decide bem quando nos dá uma derrota. O povo de Penafiel decidiu, em 2001, quebrar a hegemonia do Partido Socialista, e nessa medida o Partido Socialista, desde 2001 até 2010, ano em que nos encontramos neste momento, tem tido alguma dificuldade em se apresentar perante o eleitorado. E eu entendo que, de facto, apostando numa nova forma de fazer política, com novos protagonistas, mas essencialmente com novas práticas, nós poderemos entrar naquele eleitorado flutuante, que é aquele eleitorado que, em regra, decide as eleições. Ou seja, é um eleitorado que ora vota à esquerda, ora vota à direita. E é também para esse eleitorado que nós iremos concentrar a nossa ação política. E estou convencido, juntamente com a equipa que me acompanha, que é uma equipa vasta, com pessoas das mais variadas idades, mas essencialmente uma equipa jovem, que iremos conseguir, a muito breve trecho, atingir o desidrato que nos propomos, que é fortalecer o Partido Socialista de Penafiel, tornando coeso e de estar à altura de merecer novamente a confiança da população de Penafiel. Muito bem. Dr. André Ferreira está a falar de fortalecer o Partido Socialista de Penafiel. Ora, Nuno Araújo foi o seu adversário nestas eleições, tem ideias muito diferentes das suas. Acha que estas ideias poderão não unir da forma que desejaria o partido? Eu sou apologista que a união num partido deve ser uma união real, uma união verdadeira e não uma união aparente. E temos duas alternativas para encontrar essa união, a montante ou a jusante. A montante, portanto, antes do ato eleitoral interno de 17 de Abril, foram feitas várias diligências, não só de mim próprio, como também do Nuno Araújo, no sentido de encontrarmos uma plataforma de entendimento que culminasse numa lista única que iria ser sufragada pelos militantes de Penafiel. Contudo, e por razões de vária ordem, não foi possível alcançar essa união a montante. Será certamente a jusante. E o primeiro passo para essa união já foi dado pela minha candidatura, neste caso por mim próprio, ao convidar Nuno Araújo para integrar o meu secretariado conselhio, que foi precisamente aprovado em Comissão Política na passada sexta-feira, ao qual Nuno Araújo aderiu, portanto faz parte do meu secretariado, que é o órgão executivo do PS Penafiel, e estou plenamente convencido, não obstante termos algumas ideias diferentes. O Partido Socialista é um partido plural e um partido divergente. Eu sou apologista da discussão nasce à luz, mas estou convencido que é mais aquilo que nos une que aquilo que nos separa.